Olá, hoje nós vamos falar a respeito do diferencial que está na composição dos seus elementos e vamos entender como isso está relacionado com a nossa saúde mental. Veja bem, eu escolhi um ambiente no jardim, onde a gente tem o azul, o verde, a sensação de natureza para entender o que é saúde mental e como a composição dos elementos do Eiffel pode regular a nossa saúde mental. Veja bem, hoje em dia, tá? Quando tem tido muitos casos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, só se fala disso. No meu consultório, eu recebo muitas vezes pacientes que querem emagrecer, estão com algum problema de saúde, e no final você vai descobrir que o pano de fundo é toda uma tristeza generalizada. Então, quando a gente fala que o diferencial está na composição dos elementos, hoje vamos fazer uma comparação na questão emocional e naquilo que a gente ingere também, falando dos prebióticos, tá? Então, assim, você pergunta para essas pacientes do que você tem se alimentado, quais são as questões que você tem trazido para a sua vida, quais os programas que você tem assistido, quais as notícias que você tem visto, da onde vêm as suas informações, as conversas que você tem tido, e é como um ciclo vicioso, é como uma bola de neve que precisa ser quebrado, porque senão aquilo não tem fim. Pessoas que ouvem notícias trágicas, gostam de tragédia, se alimentam com aquilo, elas criam um pano de fundo como se fosse uma armadilha. Depois de muito tempo de estarem se alimentando dessas questões, começa a surgir uma tristeza interior ou mesmo uma ansiedade, uma opressão, algo que ela muitas vezes não consegue trazer para a razão. Então aquilo fica lá confuso dentro do indivíduo, né? E ela começa a ter comportamentos estranhos, tais como fobia, mania de perseguição, ansiedade, não consegue dormir bem à noite. E uma questão que a gente vai falar, quais são os elementos emocionais que você tem trazido para a sua vida? Quais são as partes que você tem alimentado a sua história? E olha que interessante, o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, é como um ciclo vicioso, elas gostam de tragédia, elas gostam de programas de baixa história, se alimentam de notícias fúteis e de questões agressivas também. Então, olha que interessante. Então, quando você vai investigar a vida desses pacientes, muitas vezes isso fica muito pontual, muito marcado no que diz respeito à saúde mental. Então, você precisa quebrar esse ciclo vicioso, você precisa bloquear realmente. Então, um dos tratamentos para isso pare de ver filmes de agressividade, pare de ver notícias de tragédia e mude seu foco, coloque música clássica, ou veja filmes interessantes de história, estude, leia, porque começa a criar como se fosse uma recarga no cérebro, uma recarga positiva. E isso, inconscientemente, ele vai lá e começa a dominar aquilo que está desordenado. Então, do ponto de vista emocional, os elementos que precisam ser eliminados da nossa vida são aqueles que fazem com que haja tristeza. Ah, mas eu estou vendo isso daqui só para me distrair, eu preciso me informar? Não. Embora você não perceba, aquilo que você está se alimentando emocionalmente começa a criar um ambiente de tristeza emocional. Mesmo as conversas que você tem são conversas tóxicas, são conversas agressivas, violentas. Então, um dos tratamentos para quem está com crise do pânico, crise de ansiedade, é justamente focar no positivo. Na psicologia positiva, tem um estudo que até demonstra isso, que pessoas que sofreram traumas de guerra, violência doméstica, enfim, coisas muito pontuais que mexem com a essência, a partir do momento que elas passam a ficar mais presentes, tá? O que seria presente? É poder absorver uma informação com tranquilidade. Como é que você absorve com tranquilidade uma informação de uma notícia trágica, de fofoca, de coisas que causam mal-estar? Veja bem, então, presta atenção, quais são os elementos que você está colocando no seu dia a dia, o que você tem trazido para a sua história. E no meu consultório eu tenho visto muito isso.
as pessoas estão tristes, estão ansiosas, estão cheias de dúvidas também. Então, muitas vezes eu recebo um paciente que quer emagrecer, mas você vai entender que aquela compulsão alimentar está relacionada com aquilo do que ela tem se alimentado, tá? Então, aqui nós falamos do ponto de vista mental, do ponto de vista aquilo que muitas vezes você não sabe que pode controlar. Então, uma dica que eu dou é: você pode controlar sim aquilo que coloca dentro da sua casa, dentro, assim, por exemplo, eu tenho pacientes minhas que têm problema de digestão após o almoço, né? E aí eu pergunto: como é que você passa seu almoço? Vai almoçar com os colegas, fica aquela falação, fala daqui, fala dali. Então, uma das práticas eu falo: você vai almoçar sozinha, com fone no ouvido, ouvindo música relaxante. Vale pensar nisso. Agora, uma outra questão também, que o diferencial está na composição dos elementos, é você tratar a sua microbiota intestinal. A microbiota intestinal é como se fosse um centro regulador das nossas emoções. Ela é capaz de modular reações químicas através de bactérias que são bem alimentadas. Então, quando você pega um prebiótico, tá? E alimenta essas boas bactérias, crescem colônias positivas de bactéria que vão modular informações para o seu sistema nervoso central através do eixo cérebro-intestino. Nós temos 3 neurotransmissores que são os que mais que atuam nessas questões, que são a serotonina, a dopamina e o GABA, que estão fortemente relacionados com o humor. Então, a partir do momento que a microbiota intestinal ela é bem tratada e modula essas informações, você começa a ter de forma significativa uma melhora no humor. Quando a gente fala que a composição dos elementos é que faz o diferencial, o prebiótico, ele tem, na composição do éfel, existem outros elementos, né, que fazem com uma sinergia nessa composição, que é o diferencial, que ele é melhor absorvido também pelo intestino e também ele melhora a sua ação no sistema nervoso central. Por isso que fala, o diferencial está na composição dos seus elementos, que no caso tem o zinco, o selênio, o magnésio, as beta-glucanas, elas todas como uma orquestra, tá? Elas atuam dentro da cápsula, junto lá com o prebiótico, para fazer essa modulação. Aqui no caso, nesse vídeo, nós estamos trazendo só a questão da parte emocional. Então, para pacientes minhas que estão com sintomas de ansiedade, com fobias, alguma coisa relacionada à parte dos sentimentos, justamente pelo conhecimento da ciência, a prescrição do éfel junto com a silimarina, ela ajuda muito no tratamento da questão emocional. Falando também da silimarina, né, ela atua também no sistema, além de ser, veja bem, ela tem um efeito hepatoprotetor, ela também atua no sistema nervoso central. Inclusive, ela é de um conhecimento milenar, a ação, é o cardo mariano, né? A silimarina. Então, pessoas que têm sofrido já têm tido sonhos mais profundos, um sono mais reparador. Então, você vê que tudo está lá no centro do intestino, né? O intestino é como se fosse um órgão rei, um órgão mestre da nossa saúde emocional. Então, são 2 questões que eu quero deixar bem pontual nesse vídeo, quando a gente fala que o diferencial está na composição dos seus elementos. Primeiro, quais são os elementos que você tem trazido para a sua vida, para a sua história, para a sua saúde mental? Do que você tem se alimentado mentalmente? Para pensar. E a partir do momento que você tem essa reflexão, você é capaz de eliminar da sua vida, mas por vontade própria. Depois você vai se acostumar tanto que não vai mais querer se alimentar de coisas pesadas, de coisas ruins. E outra questão também, falando do éfel, é que o diferencial está na composição dos seus elementos. Quais são os elementos que fazem essa sinergia, que estão dentro, junto com o prebiótico, para fazer essa modulação intestinal no cérebro, no eixo cérebro-intestino, tá? Pensa nisso e agradeço muito a presença de todos. Compartilhem, divulguem, se inscrevam no canal, que aqui vai ter muita novidade a respeito de ciência, saúde,
bem-estar e também para melhorar a qualidade de vida e divulgar conhecimento. Muito obrigada, doutora Priscila Ferraz Alves.